estamos na presença de Deus para pedir a Ele que abençoe a cada família deste bairro, a cada criança, a cada adolescente, cada mãe de família, chefe de família, a cada vovó, a cada vovô. Nós pedimos que interceda por aquele que nesse momento está clamando pelo nome do Senhor, porque de repente pode estar acamado, de repente pode estar angustiado porque algo aconteceu nas suas vidas, e nós não sabemos, nós não conhecemos, nós não temos esse poder de saber quem é quem, quais são as necessidades de cada um, mas esse Pai, esse Deus que nós adoramos, Ele é conhecedor de tudo, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, e de tudo que existe na terra, de tudo que existe nos céus. Qual o objetivo? Qual o objetivo de estarmos aqui agora, reunidos em nome do Senhor Jesus? Assim diz a palavra. Lá em Mateus 5,11, assim diz: bem-aventurados aqueles que, quando injuriados, perseguidos e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Eu entendo, irmãos, que pela misericórdia, o amor e a misericórdia de Deus, o que Ele nos promete, quando Deus criou o homem, acima de tudo, foi para adorá-lo. Porque o primeiro mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas. E Deus, Ele que está presente em todos os lugares, porque assim Ele diz: aonde estiver 2, 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E aquele que me confessar diante os homens, eu também o confessarei diante ao meu Pai que está nos céus. Então eu não tenho dúvidas que nós estamos aqui presentes, mas que em meio de nós, em nossos corações, está o Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui para confessar, para testemunhar, para adorar e, acima de tudo, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Qual é o objetivo de estarmos aqui? Nós poderíamos, nesse exato momento, estar por aí. Poderia estar numa balada, numa revoada, num churrasco. Mas não. Nós estamos no melhor lugar em que um ser humano poderia estar. Nós estamos aqui, cultuando, adorando, pregando a palavra, porque assim diz a palavra: ide vós por todos os cantos e pregai a palavra a todas as criaturas, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Quem crê em nosso Senhor Jesus Cristo? Quem crê? Quem crê? Todos nós cremos, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Por que aceitamos humilhações? Porque muitas vezes nós indagamos isso, né? Por que nós aceitamos humilhações, aceitamos lágrimas, sofrimentos, até mesmo a morte em defesa ao Pai Supremo, a nosso Senhor Jesus Cristo? Porque, gente, nós que pregamos, que ministramos a palavra de Deus, que adoramos esse Deus Todo-Poderoso, Ele tem um plano na vida de todos nós. Ele não tem um plano simplesmente na vida do J. Silva, na vida do pastor Alain, na vida do evangelista José Carlos, no presbítero José Luiz. Não, ele tem um plano para quase o melhor, para todos os terrestres, um total de quase 8 bilhões de pessoas. Ele tem um plano. E nós precisamos ter com ele um propósito. Nós precisamos ter com Ele um propósito. E quando nós temos um propósito com Jesus, com Deus, quando nós temos esse propósito, com certeza absoluta,
Nós assumimos uma responsabilidade de ser a razão para que outras pessoas possam também crer e ter fé, como nós cremos e temos a fé nesse Pai Supremo Todo-Poderoso. Então essa é a nossa responsabilidade, irmãos. Nós que somos cristãos, nós não podemos ficar de boca calada, porque Deus nos deu essa dádiva de poder abrir a boca e dizer o quanto Ele é milagroso, o quanto Ele é poderoso. E é justamente isso que nós estamos fazendo aqui nesse bairro abençoado, aqui do distrito de Alto Alegre. É justamente isso. Nós viemos aqui para dizer que esse Pai, Ele pode mudar a tua vida, assim como mudou a minha vida. Eu me lembro, faz muito tempo, né, que recentemente eu me converti, mas já 48 anos dentro do rádio, nunca imaginava na minha vida que um dia eu estaria usando os microfones para falar de Deus. Eu nunca esperava na minha vida que eu iria ter tempo suficiente para poder ler a palavra de Deus. Mas esse Deus no qual eu prego, Ele é o Deus que transforma. Ele é o Deus que faz o cego enxergar, que faz o aleijado levantar, que faz o morto ressuscitar. E se Ele tem um plano nas nossas vidas, evidentemente, se você quer ser com Ele e tem um propósito para com Ele, eu tenho certeza absoluta que Ele vai mudar a tua vida, assim como tem mudado a minha vida e a vida de todos nós que estamos aqui nesta noite, de uma maneira ou de outra. Às vezes nós não temos paciência, às vezes nós gostaríamos que as coisas fossem do modo que a gente gostaria que fosse. Muitas vezes a gente dobra os joelhos, clama ao Senhor, pede para Deus: Senhor, o Senhor é conhecedor das minhas necessidades. Eu nem precisaria estar aqui de joelho, porque o Senhor conhece o que eu preciso, o meu sofrimento. O Senhor é conhecedor das minhas lágrimas. O Senhor sabe do que eu preciso. E quantas vezes a gente faz isso e de repente não vem essa resposta. Não vem essa resposta. E a gente clama e não vem essa resposta. E muitas vezes a gente perde a paciência, acaba se afastando de Deus, se distanciando de Deus. Uma criança perguntou para o seu pai: Pai, quem é Deus? Deus é grande? Deus é pequeno? Que tamanho que é Deus? E o pai, naquele exato momento, sem encontrar uma resposta para aquele filho, mas diante a sua sabedoria de pai, por intercessão do Espírito Santo de Deus, aquele pai pegou aquele filho e foi até um aeroporto. Mas antes de ir, ele olhou nas alturas e naquele exato momento estava passando um avião. Aí aquele pai perguntou para o filho: Filho, você está vendo aquele avião? E aquele filho: Sim, pai, eu estou vendo. E aí, o que você acha? Aquele avião, ele é grande ou ele é pequeno? Aí aquele menino olhou e falou: Pai, mas aquele avião é muito pequeno. É pequenininho. É muito pequeno. Então o pai pegou aquela criança e foi até o aeroporto. Chegando lá no aeroporto, o avião estava lá no hangar. Aí o pai perguntou: E agora, filho? Que tamanho que é o avião? Ele é pequeno ou ele é grande? Ah, pai, o avião é muito grande. O avião é gigante, ele é enorme. Então aquele pai diz: Assim também é Deus. Quanto mais próximo dele você estiver, maior será esse Deus na tua vida. Mas quanto mais distante você estiver dele, ele também será menor na tua vida. E é por isso que nós caminhamos em busca desse Deus,
porque nós sabemos da sua grandeza. Quem é aqui que já não passou por algum abalo, por algum sofrimento? É por aqui que já não recebeu um milagre? Eu já recebi. Eu já recebi muitos milagres. E muitas vezes eu pergunto, por que aceitamos então, quando falamos o nome de Deus, o nome do Senhor, quando pregamos a palavra, quando nós falamos que esse Deus transforma, mas muitas vezes devido à falta de paciência, porque o agir de Deus é diferente do agir do homem. O tempo de Deus é diferente do tempo do homem. E por muitas vezes nós não termos paciência, é que as coisas não acontecem em nossa vida. E aí nós falamos, por que eu tenho que aceitar tanta humilhação? Porque o pregador, ele passa por diversas humilhações, não é novidade dizer isso, mas a palavra diz isso. Em meu nome vocês passarão por sofrimentos, por humilhações. Por que tantas lágrimas, tantos sofrimentos? Até mesmo a morte, como a gente vê aí, olha. Quantos cristãos que estão sendo executados nesses países comunistas, esses países de esquerda, que não aceitam de hipótese alguma o cristão, como é o caso lá da China, como é o caso agora de Nicarágua, inclusive de Peru, de Bolívia e outros países mais que estão entrando na linha de esquerda e estão expulsando padres, estão expulsando os pastores, estão expulsando os cristãos. Mas ainda no Brasil, isso ainda é um tanto difícil, porque no Brasil hoje nós temos praticamente 85% do povo brasileiro são cristãos. Diferente lá da Síria, que recentemente, que chega a ter 4 ou 5% de cristão. E agora, numa das eleições lá, pastor, estava acompanhando o presidente que é da esquerda. Teve um outro presidente que saiu para defender a liberdade ali, a democracia. Então, o atual presidente colocou seus policiais nas ruas, indagando, você é cristão? E as pessoas confessavam, porque o verdadeiro cristão, ele não mente. Ele não mente. O verdadeiro cristão, se é cristão, eu sou cristão, que me custe a vida, que a minha cabeça vai para a bandeja. E quando dizia eu sou cristão, ele era amarrado com as mãos para trás, levado até uma valeta, jogado naquela valeta, e aqueles guardas, aqueles policiais acabavam executando aqueles cristãos. Então aquela valeta já tinha mais de 200, 300 pessoas, da mesma forma que acontecia na Alemanha na época de Hitler. Isso está acontecendo porque a palavra diz, muitas coisas nós iremos encontrar e nos deparar, mas ainda não será o fim. Ainda não será o fim. Então nós estamos caminhando pelo início do fim. As barbaridades que acontecem nos dias de hoje, a gente que acompanha 24 horas as informações, as notícias, através do rádio, da televisão, dos jornais, a gente depara com tantas barbaridades. Nós que somos cristãos acreditamos que assim como existe uma guerra aqui na terra, também está existindo uma guerra espiritual. E por isso que nós temos que estarmos o quê? Prontos. Nós temos que levantar a bandeira da liberdade, a bandeira do cristianismo, porque ninguém vem ao Pai se não for por Jesus Cristo. Quando nós mencionamos, quando a palavra diz, em Isaías 55:6, buscai ao Senhor Deus enquanto se pode encontrar, invoque-o enquanto está próximo.